Tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. A gente está aqui hoje dando continuidade ao nosso material das aulas anteriores. Material esse que fala ainda sobre o processo de urbanização no território brasileiro. E hoje a gente já está chegando basicamente num outro capítulo, que seria o capítulo 7, que vai fazer uma relação, né, sobre o tipo de urbanização que aconteceu no nosso território e a industrialização. Levando em consideração, a gente já conversou em materiais anteriores, que a urbanização ela tem uma relação direta com o processo de industrialização. Cara, eu só queria chamar a atenção de vocês aqui para ver o horário que eu estou gravando esse vídeo. Velho, ontem foi uma correria danada aqui e eu digo, tenho que gravar esse vídeo logo, porque senão vai, de certa forma, chegar o horário da aula e eu não vou estar pronto. Então acordei, fiquei um pouco sem sono e olha a hora, cara, que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. É brincadeira. Meu irmão, vida de professor em aulas remotas é assim. Você tem que sacrificar alguns momentos da sua vida para poder dar conta do recado, porque senão vai dar ruim, né? Mas é isso, é vida que segue. Vou gravar esse vídeo aqui, já eu volto para dormir, para ver se eu consigo dar pelo menos um cochilo aí, já que cedinho eu já tenho que estar de pé de novo para dar conta de outras obrigações. Mas é isso, vocês valem cada minuto, cada segundo que particularmente eu gasto, né, para deixar vocês sempre com o melhor, né? Essa é a ideia que eu sempre tenho em mente, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, como a gente sempre conversa, aqui no canto a gente tem o QR Code que vai dar direito a vocês a baixar esse material que nós estamos trabalhando aqui. Então se você quiser essa imagem, esse mapa mental que eu preparei, sem essa logo aí de fundo, que a gente sempre utiliza no canal, você vai aqui no QR Code que ele vai baixar esse material para você. Não esqueçam de deixar a frequência nos comentários. Já falei 1 milhão de vezes, né? A importância de fazer a frequência. E o outro ponto é, se tiverem dúvida, manda para mim que eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer uma dessas dúvidas que existirem, beleza? Então vamos nós aqui começar pelo material. Como eu disse, né? É um material que basicamente é a sequência do que a gente já vinha estudando anteriormente, tá? Então o nosso assunto hoje é sobre a urbanização e entender um pouco do processo de industrialização que ocorreu no território brasileiro. A gente já falou em outras oportunidades que o processo de urbanização, isso vocês têm que sempre ter claramente em mente, né? Claramente na cabecinha de vocês, para não dar essa frase aí meio estranha que eu acabei de dizer. Então, tem que ficar claro isso, galera. A urbanização ela não é um processo que destaca a estrutura de um lugar, né? Ela não é um processo em que a gente está falando de prédios, de pontes, essas coisas. Não. A urbanização ela é um processo que está ligado diretamente à população. Então, ela faz referência à quantidade de população que vive na zona urbana. Tá? Então a gente já comentou sobre isso em materiais anteriores, ok? E aí a gente também já falou que esse processo de deixar o campo e ir para a cidade, ele começou a se intensificar exatamente com a industrialização. Por isso que o material ele vai fazer esse paralelo. É claro que essa fala sobre a industrialização do território brasileiro, a gente vai ver em materiais futuros. Mas já adiantando aqui o que é que a gente tem para trabalhar dentro desse material aqui. Fazer uma referência sobre a urbanização que ocorreu no território brasileiro e posteriormente falar sobre a industrialização, e aí dessa forma a gente passa a entender, né, qual a relação direta que esses dois processos têm em relação ao outro, tá? Um ao outro, beleza? Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor o material. E aí o primeiro ponto é a gente entender, né, como que esse processo de urbanização ele vai acontecer no território brasileiro. É importante destacar, galera, que o processo de urbanização brasileiro
ele é bem recente, né? A gente já até teve falas anteriores sobre isso. Então, o Brasil, quando comparado com outros países, principalmente os países europeus, tem um processo de industrialização, digamos assim, atrasado, né? Enquanto outros países já se industrializaram há muito tempo atrás, o Brasil teve esse processo praticamente na metade do século XX. Então, como ele destaca aqui, ó, até o início, vamos dizer aqui, até as duas primeiras décadas do século XX, 1920, 1930, a gente vai ter basicamente um país onde a maior parte da sua população se encontra no campo, se encontra na zona rural. Então ele é um país agrário, tá? E também é importante destacar que até o final desse século XIX, apenas 6% da população brasileira vivia nas cidades. Então, você consegue perceber aí que o Brasil, historicamente, sempre foi um país onde a maior parte da população vive, né, no campo, até porque esse campo ele tem uma relação direta com a atividade econômica que foi implantada no nosso país desde o período colonial até praticamente esse início do século XX, né? Então, historicamente, só o Rio de Janeiro, Salvador e Recife foram, de certa forma, as primeiras cidades a apresentar um quantitativo superior a 100 mil habitantes, né? Então, como a gente ia falando, só 6% da população vivendo nas cidades e apenas essas três cidades com um quantitativo populacional superior aos 100 mil habitantes. Então é muito pouco, principalmente se falando da época em que isso se passou, né, acontecia. E aí, como eu ia dizendo, o modelo econômico implantado, né, no período colonial no nosso território, ele vai ter uma concentração mais forte no campo. Então, historicamente, as nossas principais atividades econômicas aconteciam na zona rural, né? E basicamente isso tornava o campo atrativo. Tá? Então, se eu tinha o foco da economia na zona rural, é óbvio que isso iria atrair a população para a zona rural. Não atrair, mas tornar essa área atrativa até o ponto em que a população pensava, o que é que eu vou fazer na cidade? Se a economia é aqui. Então, de certa forma, a cidade não tinha, digamos assim, elementos que atraíssem ou que tirassem essa população do campo e fosse para a cidade. Então, não tinha lógica, tá? Aí eu peguei aqui esse mapa que mostra exatamente essa realidade que a gente acabou de conversar aqui, né? Se a gente fizer uma análise das principais atividades econômicas que aconteceram no território brasileiro até o início do século XX, eram atividades rurais. Você tem aí historicamente o plantio da cana-de-açúcar, você tem o extrativismo vegetal que acontecia na região norte, tinha a pecuária, tinha a mineração. Então todas elas eram exatamente atividades com foco no campo, né? Ou seja, que ocorriam nas áreas rurais. Por isso que a população brasileira demorou a deixar o campo, tá? Ela não via necessidade de ir para a cidade, diferente de outros países como a gente já conversou, beleza? O próximo tópico ele fala basicamente sobre essa relação, né? Que nós vamos ter posteriormente, como eu disse, lá por volta de 1930, né? Onde as coisas começam a mudar e qual a relação que isso tem com a indústria, né? E aí, como eu ia dizendo, a urbanização ela tem uma ligação direta com a industrialização, tá? A indústria ela é, historicamente também falando, uma atividade típica das cidades. Ou seja, por se instalar, né, por acontecer nas cidades, isso vai fazer com que o crescimento da atividade industrial ela comece a atrair essa população que antes estava no campo. Então lembra que a gente sempre destacou aqui
que o processo de urbanização ele está ligado também à economia. Então, se você tem uma economia crescente na cidade, de certa forma você vai ter também um atrativo e faz com que a população ela deixe esse campo e procure a cidade, principalmente se o campo também apresentar alguns probleminhas, como a gente vai falar já já, né? Então a indústria ela é uma atividade das cidades e isso faz com que essa cidade se torne atrativa e que uma certa galerinha comece a deixar o campo e vir para a cidade em busca de melhores condições de vida, que é aquele velho processo que a gente também já falou antes, o chamado êxodo rural, tá? É importante destacar que essas pessoas, quando elas vinham para a cidade, é claro que uma parte conseguia ser empregada na atividade industrial, né, no segundo setor, como a gente chama, mas boa parte dessa galera também ia para o setor terciário, trabalhar principalmente no comércio e também no setor de serviços. Tá? Então não era simplesmente a cidade, mas outras atividades que também apresentavam uma ligação ali direta ou indireta com essa indústria e que também acontecia na cidade acabava tornando essas áreas atrativas. Né? Nas décadas seguintes, o processo se intensificou com o desenvolvimento de outros setores industriais, como por exemplo o setor de base. Né? Esse setor de base, a gente aqui destacando em especial a siderurgia, a metalurgia e o setor petroquímico, são os setores que crescem. Futuramente nós vamos ver, né, que esse período de 1930 há um forte investimento do Estado, do governo, para o desenvolvimento da indústria. E esse investimento, né, ele está voltado principalmente para esse setor, né, o setor de base, que é exatamente nos governos do Getúlio Vargas. Tá? Mas isso a gente vai falar futuramente. E esse desenvolvimento do setor de base ele acontece principalmente no Sudeste, que é um outro ponto que vocês precisam entender. Né? Não é à toa que hoje o Sudeste é a região mais industrializada e que apresenta o maior grau de, digamos, de urbanização do país. Isso é explicado exatamente porque ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da indústria, ela focou, né, ela sempre se concentrou com maior ênfase no Sudeste. Tá? Claro que outras regiões também vão acompanhar esse crescimento, mas o Sudeste basicamente é o foco inicial. Tá? Então, além da indústria, como eu ia dizendo, a gente também precisa considerar outros fatores que acabaram, de certa forma, tornando o campo repulsivo e basicamente a cidade atrativa. Então, além da indústria, o que eu poderia dizer aqui é que não dá para jogar a responsabilidade única e exclusivamente na indústria, né? Na relação do processo de urbanização no Brasil. Então é claro que a indústria ela tem um peso maior, mas outros elementos também vão ocorrer para que essa urbanização ela possa se dar de uma forma tão rápida como ela foi no nosso país. Então, dentro desses fatores, a gente pode falar sobre as condições de vida precária. Então, o campo, apesar de concentrar as principais atividades econômicas, mas ele sempre teve seus problemas ligados, por exemplo, à educação, à saúde, à infraestrutura. Então, muitas dessas pessoas deixaram o campo exatamente por conta da precariedade dos serviços que eram ofertados nessas áreas rurais. Um outro problema é a concentração fundiária. Essa concentração fundiária que se dá exatamente pelo o aumento, né, da quantidade de terras na mão de poucos. Então o que acontecia aqui é que muitas vezes o dono da pequena propriedade rural não tinha como concorrer com o grande latifundiário, que era o que tinha a maior quantidade de terras, e muitas vezes ele se via obrigado a vender a sua pequena propriedade e ir para a cidade em busca de melhores condições, né?
ia para a cidade tentar a sorte. Tá? E isso fazia com que os grandes latifundiários acabassem aumentando cada vez mais a quantidade de terras que eles possuíam, que é o que ele vai destacar aqui como concentração fundiária. Um outro problema também estava ligado à produção mecanizada. Então nós vamos ter nesse período o início, né, da implantação das máquinas na produção agrária. E aí nós vamos ter uma necessidade maior de uma mão de obra qualificada. O que muita gente não tinha essa classificação e acabavam sendo demitidos, né, para que o grande latifundiário utilizasse essas máquinas. Então houve uma redução da mão de obra agrária exatamente por conta do uso dessas máquinas. Um outro problema também que a gente precisa sempre relacionar é a questão da legislação trabalhista no campo. Então é quando você começa a assinar a carteira desse trabalhador, é quando esse trabalhador ele começa a conquistar direitos, né? Reduzir a jornada de trabalho, ter direito a férias, ou seja, os chamados direitos trabalhistas. Então o que é que acontece? Muitos dos grandes latifundiários demitiam boa parte da sua mão de obra, dos seus trabalhadores, exatamente para não pagar esses direitos, né? Então, como havia uma fiscalização maior agora no campo, então os grandes latifundiários eles acabavam mesmo que dispensando e reduzindo essa mão de obra. Então, além da indústria, como eu falei, é óbvio que a gente sempre vai jogar a maior responsabilidade na indústria, mas outros elementos, exatamente esses aqui que eu citei, também são apontados como responsáveis pelo processo de urbanização rápido no território brasileiro, tá? Então você soma tudo exatamente com a indústria e aí você começa a entender mais ou menos como que esse processo se deu, tá? Agora aqui a gente vai falar sobre a urbanização basicamente organizada por regiões. Então a gente precisa entender primeiro que essa urbanização ela é bem heterogênea, né? Principalmente quando a gente fala dos estados e das regiões. Então não posso dizer que em todo o território brasileiro, em todos os estados, em todas as regiões, o processo de urbanização se deu no mesmo ritmo ou se deu no mesmo nível. Claro que não. A gente precisa destacar que algumas regiões, principalmente o Sudeste, o Sul e uma parte do Centro-Oeste, tiveram um nível de industrialização um pouco mais rápido, né? Na verdade, um ritmo mais rápido e um nível mais elevado, tá? Que basicamente aqui essa parte que eu fiz dentro de parênteses, ele vai se referir principalmente à região Centro-Oeste, né? Que vai ter um ritmo de industrialização, no caso de urbanização mais rápido, por conta da mecanização da atividade agrária, né? Principalmente ali nas décadas de 60 e de 70. Então, como ele ia dizendo, o Sudeste, o Sul e parte do Centro-Oeste chegam a apresentar níveis superiores a 95%. E aí ele vai explicar que na região Centro-Oeste teve uma ocupação mais recente e que ela se deu principalmente pela expansão, a expansão das atividades agrícolas, que acontecem principalmente nas décadas de 60 e de 70. Mas antes de eu falar especificamente aqui sobre o Centro-Oeste, é a gente entender, né, que algumas regiões e alguns estados têm um nível de urbanização muito elevado quando comparado com outros, como a gente vai falar aqui. E isso sempre vai acontecer exatamente porque a implantação dessas atividades econômicas, ela também não se deu de forma homogênea em todos os estados e em todas as regiões. Importante destacar assim. E aí ele faz uma pequena diferenciação entre o Sudeste e o Sul com o Centro-Oeste, tá? No Centro-Oeste ele está mais ligado a essas atividades agrícolas. Então quando o que a gente chama de fronteira econômica ela começa a avançar pelo Centro-Oeste, ela vai de certa forma
gerando algumas situações no campo que acabam expulsando o trabalhador rural para a cidade. Então, a velha concentração fundiária, que a gente já falou anteriormente, é um desses problemas. A produção mecanizada, como a gente também já falou, é um dos fatores que causam esse êxodo rural. A necessidade, né, menor de mão de obra, então você começa a precisar ter uma necessidade de mão de obra qualificada, coisa que a população dessa região não tinha naquele período, né? Então, esses são alguns fatores que vão impulsionar esse êxodo rural, especialmente na região centro-oeste, que é, quando comparado com o sudeste e com o sul, a região de urbanização mais recente, né? Então, se você fizer um paralelo, se nós fizermos um paralelo aqui, ó, o estado do Mato Grosso do Sul tem um nível de urbanização superior a 90%, assim também como Goiás e o Mato Grosso, que já vai ter um nível um pouco menor, mas ainda alto quando comparado com outras regiões brasileiras. E ainda no próprio centro-oeste, a gente vai ter, já chegando ali na região norte, né, algumas regiões com nível menor, como por exemplo o Pará, que tem um pouco mais de 70%, aqui no Nordeste o Piauí, que já tem um nível superior a 60%, e o Maranhão com um nível acima de 50%. Então você consegue perceber exatamente aquilo que eu tinha falado antes, né? Temos regiões com nível de urbanização um pouco mais elevado e outras regiões com nível um pouco menor. Aqui eu peguei esse outro gráfico que fala exatamente sobre o nível de urbanização por regiões. Então o Brasil hoje ele tem quase 90% da sua população vivendo nas cidades, tá? A região sudeste, como você pode observar aqui tem um menor nível, né, de urbanização, o maior nível, mais de 90%, e o nordeste é a região que tem um dos menores níveis, né, juntamente aqui com a região norte. Então é basicamente esse o quadro que nós temos em relação à urbanização no país. Depois vocês deem uma olhada. Ah, Alex, mas que é 2015. Mas pouca coisa mudou, tá, galera? Esse é o último dado, esse gráfico ele foi tirado. Essa imagem ela foi tirada lá do site do IBGE. Então nós só vamos ter um novo quadro a partir do próximo ano. Mas por enquanto esse ainda é o oficial que nós utilizamos, tá? E por último, para a gente finalizar aqui, nós vamos fazer também uma breve análise sobre essa urbanização. E essa palavrinha aqui estranha, tá, galera? É sobre a metropolização no Brasil, tá? Pois eu vou até consertar. É a metropolização, ok? Então aqui eu peguei algumas cidades que são hoje consideradas metrópoles, né, no nosso país. Já já a gente fala sobre elas. Mas é importante destacar que esse processo de metropolização ele é resultado do crescimento urbano que se dá principalmente a partir da década de 30, né? Então, de 1930. Especialmente o Sudeste, destacando aqui em especial São Paulo e Rio de Janeiro, serão as cidades que vão concentrar a maior, digamos assim, quantidade, né, de pessoas. E essa concentração ela acontece exatamente porque são duas cidades que apresentam melhores condições para atrair o investimento industrial. Então, quando a indústria ela pensava, vou me instalar em uma determinada área porque lá é mais promissor, as possibilidades de eu ter lucro é bem maior do que em outras cidades, em outras regiões. Então, quando ele parava para pensar dessa forma, era exatamente São Paulo e Rio de Janeiro que ele via, né, nessa perspectiva. Então, São Paulo e Rio, historicamente, foram as primeiras cidades a ter essas melhores condições para atrair a instalação da indústria em seu território. E, Alex, quais seriam essas condições? O mercado consumidor
que não parava de crescer, né? Então ele era um mercado consumidor promissor, em expansão. A infraestrutura urbana, se falando aí principalmente de veículos, a disponibilidade de veículos, né? As estradas, as pontes, as ferrovias, a rede de transporte, rede de telecomunicação, a disponibilidade de capital. Então era uma região onde, digamos assim, né, a necessidade de investir era muito grande, a rede elétrica, né, as fontes de energia, a mão de obra e outros elementos também se configuravam como, digamos assim, essas melhores condições ofertadas por São Paulo e Rio de Janeiro. Elas se tornaram áreas atrativas, são áreas que vão ter um crescimento do número de fábricas muito elevado quando comparado com outras regiões, e também o crescimento de atividades terciárias, como já falado antes, o comércio, os serviços, etc, etc. Então isso vai contribuir para que essas sejam as duas cidades que primeiro se tornarão metrópoles, né? E aí é importante destacar que a metrópole, ela não é somente uma cidade grande. Ela é uma cidade grande, mas que esse crescimento também acaba interferindo na periferia, ou seja, ela cresce tanto que ela acaba influenciando diretamente ou favorecendo diretamente também a expansão da periferia, e muitas vezes essa periferia ela ultrapassa os seus limites, né? Ela chega a áreas rurais, e inclusive áreas rurais que anteriormente nem a pertenciam, que aí vai acontecer aquele processo de conurbação, que a gente já falou anteriormente. Concentração de setores da economia, não são subidas, setores da economia. O trânsito com fluxo pendular, ou seja, uma metrópole, ela também faz referência a esse fluxo do sistema de transporte. Mas é um sistema de transporte diário, tá, galera? Quando ele coloca aqui como pendular, ele está falando nessa movimentação de veículos que acontece diariamente, essa ida e vinda diária, tá? Então, basicamente, esse seria o conceito de metrópole. Uma cidade grande, esse crescimento ele favorece também o crescimento e o desenvolvimento da periferia, é onde se concentram as principais atividades econômicas, que esse fluxo do sistema de transporte ele é intenso diariamente. Então são algumas características que vão definir essas metrópoles, tá? Então em 1950, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, não os estados, as cidades aqui falando, né? Eles ainda se apresentam como principal foco de atração populacional, mas outras cidades também começam a se destacar como metrópoles, que é o caso de Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, entre outras cidades mais. E aí vai ser dessa forma que vai se originar o conceito de metropolização, tá, galera? Às vezes dá esse errozinho aqui, eu botei metalização, mas é metropolização. É porque eu tenho mais facilidade de fazer no celular, essa digitação, e aí muitas vezes eu acabo digitando e o corretor coloca outra palavra, e aí na pressa eu acabo não percebendo, aí acaba também passando, né? Então vai ser dessa forma que vai se dar o processo de metropolização, que acontece quando a maior parte da população ela acaba optando em viver nessas metrópoles, beleza? Então, basicamente, galera, é esse o material que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que ele ajude o entendimento de vocês, mas caso você tenha alguma dificuldade, como eu sempre falo, manda para mim aqui no Zap que eu vou estar inteira disposição em ajudá-los, beleza? No mais, fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E se Deus quiser, na próxima aula a gente volta a se encontrar por aqui de novo, tá bom? Tchau, tchau, um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. Valeu!